esse é o último vídeo, né? Última parte da nossa videoaula, e a gente vai ver sobre a esquizofrenia, que é um transtorno psicótico grave, né? E que o que acompanha a esquizofrenia são quadros de delírios e alucinações, nos casos mais conhecidos de esquizofrenia, tem vários tipos de esquizofrenia, mas o clássico são quem apresenta os delírios e alucinações. Para que a gente entenda o que é a diferença entre delírios e alucinações, sempre que a gente fala de delírios, a gente está falando que pega o aspecto cognitivo, ou seja, o aspecto de pensamento. Então, o que o indivíduo pensa, interfere nos conceitos dele, ele vai ter uma ideia delirante. Então, ele, por exemplo, vai acreditar. Eu vou trazer exemplos clássicos aqui de que ele é Napoleão Bonaparte, né? É um delírio, é um pensamento. E a alucinação, ela envolve sempre os 5 sentidos, né? Então, ou seja, o indivíduo vai ver alguma coisa, vai ouvir alguma coisa, vai sentir um gosto, um cheiro, vai sentir coisas andando nele ou por dentro dele, né? Então, geralmente, só isso a gente já pode trazer, imaginar o tamanho do sofrimento do indivíduo, né? São pessoas que têm um nível de sofrimento muito grande, porque por mais que você diga para o indivíduo que aquilo não é real, o indivíduo está sentindo, ele está sentindo de verdade, né? Então, aí tem várias características, né? Então, por exemplo, quando pega, é uma alucinação olfativa, por exemplo, o indivíduo pode sentir que ele está apodrecendo, e ele sente o cheiro o tempo inteiro. Então, é algo que em nível individual, é desesperador para o indivíduo, tá? É um transtorno que é grave e que afeta o indivíduo globalmente, ou seja, todas as capacidades do indivíduo, elas acabam sendo afetadas. E ele também, por ser um transtorno psicótico, ele é demencial, tá? Então, para a gente trazer um conceito, eu coloquei aqui que a esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas. É como o indivíduo está num mundo que não condiz com a realidade das outras pessoas e ele acaba ficando recluso a esse mundo interno, né? E uma dificuldade de diferenciar o que é o meu mundo interno e o que é o mundo externo. Então, ou seja, as coisas que eu vivencio internamente, elas são reais, né? Essa é a vivência do indivíduo. Então, eles apresentam também uma dificuldade de concentração e dificuldade de memória também são sintomas, tá? Nossa, tá pequenininha, agora que eu vi aqui, gente. Então, quando a gente fala aqui de sintomas, a gente percebe no comportamento desses indivíduos muita agitação, agressão, tá? Eles às vezes têm muito delírios persecutórios, eles acreditam que eles estão sendo perseguidos, que escutam vozes dizendo que vai matar ele, enfim, isso, o indivíduo ele acaba tendo um comportamento agressivo, agitado, né? Ele pode ter automutilação, ele pode ter um comportamento compulsivo, excitabilidade, hiperatividade, uma hostilidade com o outro, porque a gente não tem ideia de como o outro está interpretando os nossos atos mais simples, porque a fantasia é lembrar que eu gosto de trazer o exemplo de que quando a gente fala de um transtorno ansioso, de pensamentos ruins que podem vir à cabeça do indivíduo, o indivíduo ansioso, ele tem aquele pensamento, mas ele sabe que aquilo não é real. Ele pode ser real, pode ser que aconteça. Aqui na esquizofrenia, o indivíduo tem um pensamento e aquilo é real. Então, se eu tenho um pensamento de repente de que, por exemplo, vai entrar alguém aqui na porta com uma faca e vai me esquartejar, eu já imediatamente reajo a isso, não só com o medo, mas com o comportamento de que aquilo é real, com essa hostilidade, né? E tudo mais que acompanharia uma ameaça real dessa forma. Tá? Então, esses indivíduos têm um isolamento social, eles podem apresentar movimentos repetitivos, né? Então, balançar, ou ele tem
um caminhar desses indivíduos, quando a gente fala aqui de funções motoras mesmo do indivíduo terem comprometimento, tá? Repetição de palavras sem sentido, comportamento desorganizado, a fala do indivíduo é desorganizada, pode ter uma falta de moderação ou repetição persistente de palavras ou ações. No pensamento, a gente percebe amnésia, o indivíduo ele vai esquecer alguns momentos. É muito comum a gente ver pessoas que às vezes sumiram, estão desaparecidas há 10 dias, 15 dias, não sabe onde está, e de repente a pessoa aparece lá no outro estado e ela não sabe nem como que ela chegou ali, né? O indivíduo pode apresentar confusão mental, a crença de que os pensamentos que ele está tendo não são deles, ou seja, que alguém está colocando aquele pensamento na cabeça dele. Crença é, de que um evento comum tem um significado especial. Então, se eu de repente acender essa luz, eu estou explodindo determinada coisa, tá? Delírio, desorientação, invenção de coisas, lentidão durante as atividades, transtorno de pensamento ou falsa superioridade. Então, o indivíduo é um comprometimento global, né? No humor, como que é o humor dessas pessoas? Muito ansioso, apático, né? Ele está dentro do mundo dele, tem um descontentamento geral, uma despersonalização, o indivíduo já perde as referências de si mesmo, né? Tem excitação, perda de interesse ou perda de prazer, não consegue ter mais prazer nas atividades também. Tem raiva ou uma resposta emocional inadequada. Lembrando, o mundo interior do indivíduo, o mundo de fantasia desse indivíduo é real e ele vai viver a partir daquilo. Então, é completamente imprevisível, tá? Quais são os sintomas psicológicos? A alucinação, um delírio persecutório, né, que a gente já falou disso aqui. Um delírio religioso é extremamente comum, tá? O indivíduo ter delírios religiosos, ou seja, ele acreditar que ele é uma pessoa que veio para salvar a humanidade, que ele é Jesus, ou que ele recebeu uma mensagem religiosa. É extremamente comum esse conteúdo delirante. Tem depressão, esses indivíduos têm medo, têm paranoia, sentem perseguidos mesmo, têm desconfiança e escutam vozes. É o mais comum dentro desse quadro, com alucinações, né, da esquizofrenia. Na fala, tem distúrbio da fala, né? Se o pensamento do indivíduo está desorganizado dessa forma, a fala também vai ficar, tá? Então, é uma fala incoerente, ele pode ter uma fala frenética, rápida, tá? E também é comum uma coordenação motora comprometida, muita fadiga, falta de resposta emocional ou perda de memória. Existe um caso, um tipo de esquizofrenia, que é a catatônica, e que o indivíduo fica completamente imóvel por, às vezes, dias, né? Ou seja, não dá para a gente entender exatamente o que aqueles indivíduos estão sentindo e pensando, né? Mas a gente consegue ter uma vaga noção de como tem sido a vivência subjetiva desse indivíduo numa crise. Daí a importância também de uma aderência ao tratamento, porque esses indivíduos precisam tomar medicação para o resto da vida, para que ele evite que ele tenha uma outra crise. Cada crise que o indivíduo tiver, ele vai ter, assim como no transtorno bipolar, aspectos demenciais, ou seja, prejuízos cognitivos que ele vai levar para a vida adiante. É muito comum também pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos e que já não perderam completamente o vínculo familiar, a família é muito difícil, a família ter estrutura para dar apoio às pessoas que têm esquizofrenia, se elas não têm um amparo e uma orientação sobre o que é a esquizofrenia, né? O indivíduo acaba acreditando que é culpa do indivíduo que é portador desse transtorno, né? E é fundamental que a família seja também um apoio, e assim como a gente falou em quem tem uma deficiência intelectual, que o Estado e a sociedade como um todo se responsabilizem por esses indivíduos, porque esses indivíduos em momento de crise, tendo um quadro demencial, eles não têm condições de responder por si mesmos, ok?
Era isso o nosso conteúdo e eu espero que vocês façam uma ótima prova, façam tranquilos. Eu vou disponibilizar aqui o slide para que vocês estudem por ele também, mas também lembrem-se que tem um link de acesso ao conteúdo da biblioteca virtual, tá bom? Eu preferi colocar sempre links do que PDF, porque eu acho que fica mais fácil o acesso para todo mundo e um conteúdo de melhor qualidade, tá bom? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocá-la no fórum.